Olá! Se esse episódio chegou até você, de duas uma. Ou eu finalmente surtei e criei um podcast, ou você caiu no meu esquema de terapia coletiva. Bem-vindo aos Cris dos 30 aos 21 anos. Aqui é para ser um lugar onde a gente vai desmontar a vida adulta, com um humor um tanto quanto duvidoso. Eu sou o Flavi e aqui vamos falar sobre tudo. Tudo mesmo. Desde teoria da conspiração, perrengue e tretas do dia a dia, abdução alienígena, saúde mental, mas principalmente sobre a crise dos 30 ser real ou não. Será que quando a gente faz 30 anos a gente realmente vira no nosso ascendente? Já começaram a sentir o efeito do colágeno embora? Porque a beleza é sempre jovem. Esses e outros assuntos serão tratados aqui nesse podcast. Então fique aí do outro lado me fazendo companhia, pois afinal de contas, um surto bom é um surto coletivo. Olá, gente! Eu sou Flavi, seja bem-vindo ao Crise dos 30 aos 21. E se você está ouvindo esse episódio é porque eu dei uma surtada e decidi criar esse podcast. Bom, né, assim, pelo menos uma parte de mim deu uma surtada, por eu ter a pachorra de ter criado esse podcast. Criado não, porque já tem um tempão que eu tinha ele em mente e até meio que um projeto escrito a respeito mais ou menos do que ele seria, né? Então, assim, na minha cabeça ele estava pronto, agora eu fui roteirizar, consegui equipamento, já que sabe aquele ditado antes feito do que perfeito, então ele não faz o menor sentido para mim, porque eu sou um virginiano nato, né? E esse primeiro episódio do nosso podcast que é sobre tudo, né? É sobre astrologia, é sobre crise existencial, é sobre terapia, saúde mental, é sobre tudo, literalmente. Então, já que meu terapeuta teve a pachorra maior do que a minha de colocar minha terapia quinzenal, eu preciso ocupar a minha vida pelo menos quinzenalmente. Ter um lugar para me falar, me comunicar. Daí eu deixei para mim trazer isso para cá, para o podcast. Imaginei que seria uma boa mídia para eu poder me comunicar, conseguir falar sobre as minhas questões, sobre não me sentir pronto ainda para uma terapia quinzenal. Já recebi alta 2 vezes, mas sempre parece que quando me dão alta eu bugo da cabeça e aí dá ruim. E aí dessa vez eu quis tentar algo novo. E esse algo novo seria o podcast que eu já queria fazer há muito tempo. E acho que agora eu tenho mais liberdade. E um pouco menos de privacidade. Porque esse podcast ele não era para ser um podcast público. Público no sentido de tipo, de eu conseguir jogar nas minhas redes sociais e as pessoas que me conhecem já ver. O projeto era bem diferente de início. Pra ser bem sincero, eu acho que nem eu mesmo sei o que vai sair desse podcast. Eu tava bem animado pra começar a gravar, principalmente para ver as reações de vocês, né? E eu tava pensando de início, o nome desse podcast seria outro, seria UTI Podcast, que seria a última tentativa e o I eu não lembrei, por isso que não chamou UTI. Também ele quase foi 1 milhão em um, que é meio que o contrário daquele ditado falando que, eu sei que eu não, sabe, tipo assim, eu sei que eu nunca vou ser 1 em 1 milhão, mas eu também não queria ser 1 milhão em um, que ia tratar mais sobre assuntos de saúde mental e ansiedade, essas coisas. E aí eu não queria nichar meu podcast só a isso, né? Que eu acho que eu tenho outras coisas a falar e sobre saúde mental eu só sei da minha, então já tá tudo bem péssimo. Eu tava bem receoso com relação a compartilhar isso nas minhas redes sociais, porque na verdade eu queria fazer um podcast meio controlípsilo, sabe? Tipo, só a voz da pessoa, sem ter a cara, uma página no Instagram pra dar uma divulgada nas redes e tal, talvez no TikTok. A voz e o microfone e é isso. Falando sobre pautas pessoais, mas sem colocar o meu rosto. Se pá, até alterando um pouco a voz para ninguém me reconhecer, porque eu acho que os assuntos que eu quero tratar aqui dentro desse podcast são assuntos que geralmente eu não costumo conversar assim fora, entendeu? Não costumo geralmente falar sobre as questões que eu quero tratar aqui. Pelos temas de roteiro que eu já criei, alguns já tem semanas que tá criado, outros tem meses, e aí essa semana eu estiguei um pouquinho mais e criei mais um pouquinho.
Aí eu tava meio que nessa, será que eu compartilho nas minhas redes? Porque aí todo mundo que me conhece vai ver. Ou então, pelo menos, vai ter a oportunidade de ver. Então eu achei que ia ficar muito exposto, mas eu, ai, sei lá, só taquei meio que o foda-se mesmo pra essa questão e aí conversando com outros amigos mais próximos, e eles falaram, ai, mas compartilha, vai lá, vai que dá certo, vai que não sei o quê, porque minha principal intenção aqui não é monetizar. Se monetizar, maravilhoso. Mas isso aqui é mesmo para ser um passatempo, para mim ocupar a minha mente de alguma forma, e falar sobre essas questões que atravessam não só a mim, mas acho que atravessam toda uma galera, entendeu? Que tá passando por essa fase. Hoje eu tava refletindo, eu tava vendo a quantidade de amigos meus que estão fazendo 30 anos esse ano. E o meu tá chegando, entendeu? Ai, que medo, meu Deus do céu. Aqui, assim, eu quero conversar sobre a vida em geral, sabe? Trazendo dicas boas, dicas ruins, histórias das minhas humilhações, que são muitas, quem me conhece sabe. Das de vocês também, caso vocês queiram enviar, né, anonimamente, podem enviar por mensagem no Instagram, que arroba crise dos 30 aos 21. O 30 e o 21 são o numeral, né? E aproveita também para seguir. Segue o Instagram do podcast, né, que eu quero compartilhar quase que em tempo real como é que é estar à beira dos 30. Eu faço 30 anos dia 3 de setembro. Esse podcast está sendo lançado, se tudo deu certo, no dia 28/7. Então aí temos uma brechinha aí bem curta. Então, gente, eu venho do futuro para dizer que não deu tudo certo. O episódio vai sair no dia 29. Tchau, tchau. Então, gente, eu tento muito cuidar, assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma questão com a minha estética. Tipo assim, eu cuido muito da minha pele, eu tomo bastante água, apesar dos meus autossabotamentos por aí, de um final de semana ou outro, beber apenas álcool. Mas já tô organizando isso, se Deus quiser vai estar por outros lugares, né? Então, e eu queria falar um pouco sobre isso mesmo, sobre questão de beleza, pressão estética, por que ser bonito é sempre ser jovem, sabe? E o meu objetivo é meio que surtar sobre esses assuntos junto com vocês, ou não, às vezes com um convidado. E aqui vocês também podem tentar trazer alguma novidade, se é que é possível trazer alguma novidade, porque em cada lugar que você dá um cuspe, nasce 5 podcasts diferentes sobre todos os assuntos que já imaginamos ou não. Então é meio por esse lugar, assim. Não sei se deu pra entender, mas é porque a minha cabeça ela funciona assim. Aí é um pouco confuso mesmo. Tá vendo? Não deveria diminuir a terapia, tinha que aumentar. Então, a minha intenção é lançar esses surtos, chamados de episódios, uma vez por semana, pelo menos. E por enquanto, né? Porque eu tenho uma viagem marcada e eu vou passar quase um mês fora. Eu não sei como é que vai ser essa questão de lançamento. Não sei se eu consigo gravar de lá. Aliás, gravar eu acho que eu consigo, mas eu acho que eu não consigo revisar e tratar o áudio, porque a minha voz mesmo eu gosto de eu mesmo tratar para antes de mandar pra galera que tá me dando uma assessoria, sabe? Mas é bem provável que se as coisas ocorrer bem, eu solte 2 episódios por semana. Provavelmente um na segunda-feira, né? Que é o que eu tava pensando, de um na segunda-feira. Acho que eu até falei isso lá no Instagram, onde eu fiz uma caixinha de pergunta lá. Um na segunda mais longo, né, de 30 a 40 minutos mais ou menos, e um menor de 15 a 20 minutos na quinta-feira. Então, segunda e quinta seria a frequência dos episódios, né? Este quinta-feira eu queria fazer algo diferente. Se bem que a gente não sabe nem o que vai fazer na segunda, né? Mas assim, já tenho uma ideia por causa dos roteiros de segunda. Eu tenho alguns roteiros de segunda, mas o roteiro da quinta-feira eu preciso entender direito o que é que eu quero fazer, entendeu? Que eu queria fazer diferente, mas eu tô sem ideia.
Pensei, tipo, de dar dicas de filmes e séries ruins, que é o que eu mais tenho visto ultimamente. Nossa, tá difícil achar uma coisa boa pra mim assistir. Ou então até de vocês mandarem dica pra mim e a gente destrinchar isso junto. Destrinchar não, né? Bagaçar, porque é uma coisa que eu ando tão mal assim, tô tomando estabilizador de humor e parece que não tá funcionando. Então tudo tá me irritando. Eu tava até com medo de gravar esse episódio aqui e o episódio sair só o puro suco do, do caos mesmo. Mas até que tá indo. Tô conseguindo pelo menos falar. Então, eu pensei de vocês mandarem lá no meu Instagram, né? Crise dos 30 aos 21. De início, eu quero receber tudo lá no Instagram mesmo. Dá pra me ler, dá pra vocês mandarem áudio, dá pra fazer um monte de coisa lá que fica mais fácil também pra me ter acesso do que eu liberar o e-mail, vocês mandar esses conteúdos por e-mail. E geralmente, quando a gente manda por e-mail, a galera quer escrever um texto muito grande e eu não dou conta. Aí era sobre dicas pra gente, de coisa pra me assistir. Eu assisto na semana e na quinta-feira eu venho aqui destruir o que vocês me mandaram assistir. Pronto. Ou então também podia ser relato, sabe? De coisas que vocês passaram, né? A gente brincar lá no Instagram, ou nas threads, ou no Twitter. Nos threads, né? Que chama, não sei, eu não uso muito aquela rede. Então, a gente poder dialogar e conversar lá, e aí a gente montando junto esse episódio de quinta-feira que eu queria que fosse mais próximo de vocês, entendeu? De quem tá ouvindo o podcast. Falar, às vezes pegar um relato, uma história que aconteceu, ou então, tipo, ler os comentários que vocês fizeram, ler as reflexões que vocês fizeram a partir do episódio anterior de segunda, também seria legal. Eu vou tentar escrever um textinho e fazer uma votação lá no Instagram, ou no Threads, ou no X, ou no Twitter, ou sei lá, em algum lugar vai sair isso aí, né? Então, gente, eu vou precisar que vocês dê uma engajadinha lá nas redes. Pra mim não ficar no vácuo, porque se eu ficar no vácuo e não ter pauta, o que eu vou falar de quê? Eu vou falar só sobre mim? Tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu falo de mim. Mas eu também quero falar de vocês, porque eu também não sou otário. De início, a nossa vai ser uma mini comunidade. Vai ser um podcast mais intimista mesmo, entendeu? Vai ser tipo de 4 a 10 ouvintes, eu creio, já tô satisfeito. De início, tá? Mas depois disso vai crescer. No nome de Jesus. Gente, eu tava aqui, né? Quase esquecendo de falar o porquê do nome do podcast. Eu falei isso em algum dos áudios passados, porque o podcast eu vou gravando ali partezinha por partezinha para mim não me perder no roteiro. Então eu acho que eu não falei, então eu vou falar agora, né? Então, sobre o título do podcast, eu sempre fui um grande mentiroso. Quem me conhece sabe. Desde muito cedo, assim, sabe? Entrei na faculdade em 2016, eu acho que eu tinha 19 anos. Na verdade, eu tinha 20, eu ia fazer 20, mas eu falava pra todo mundo que eu tinha 19 porque eu gostava. Daí, eu mentia que tinha 19 porque eu tinha pavor de entrar nos 20, porque eu sabia que essa mudança de década sempre me apavorou. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que não pega só eu não, porque tem esse negócio das crises dos 20, as crises dos 30, entendeu? Parece que a cada década o povo dá um surto diferente. E tem aquele negócio também das crises do 27. Será que é de verdade aquilo lá ou é mentira? Que o pessoal fala que meio que surta com os 27. Depois eu vou dar uma pesquisada nos 27 anos aí. Eu vou fazer um episódio sobre isso para ver se é verdade ou se não. Se for verdade, eu vou discorrer. Se for mentira, eu vou só fazer um sortezinho e falando assim: gente, é mentira. Se bem que teve um monte de artista que morre com 27, tem a maldição do 27. Gente, será que tem episódio aí? Talvez venha aí, hein? Agora deixa eu voltar aqui pro roteiro que eu me perdi de novo. Gente, assim, eu sei que é uma bobeira. Eu não sou doida. Mas é porque pra mim fazia muito sentido na época, sabe? Não querer pular essa década. Parecia que todo mundo ia me olhar diferente porque agora eu tinha 20. Depois eu falei pra todo mundo que tinha 20, foi tranquilo. Aí chegou no 21. Ah, o 21 já foi muito pra mim. Que eu peguei e falei, gente, tenho 21 anos. Gente, olha que doida. Depois de muito eu ficar afirmando pra todo mundo por anos
que eu tinha 21 anos, né? Para os meus amigos já de longa data, assim, começaram a perceber que eu não saía dos 21. Todo ano a Flavia faz 21. Todo ano, gente, eu fazia 21 anos. Imagina que surto. Ser meu amigo deve ser o ó. Nossa, obrigado, gente, por tentarem se manter comigo. Então, eu tive que admitir, né? Falei, gente, sou uma farsante. Então, já que não dá mais pra mentir que tenho 21, por que não criar um podcast assumindo, sabe? Que farei 30, virarei uma Marielle. Tá feliz? Então, gente. E aí, como eu tô com quase 30, eu pensei em fazer esse babado dessa forma. Tipo assim, tô vivendo a crise dos 30, entendeu? Ou pelo menos dos quase 30, porque eu, na verdade, eu nem sei se a crise dos 30 é nos 30 ou se ela é no pré-30. Pera aí que eu vou dar um Google, fica aqui comigo. Crise dos 30, quando ocorre? Crise dos 30 ou crise da meia-idade. Ixi! Uai, gente, os 30 é a meia-idade? Então eu só vou viver até os 60. Vou parar de fumar, não. É um período de reflexão e questionamento que muitas pessoas experimentam ao se aproximarem ou atingir a idade de 30 anos. Não é uma crise no sentimento clínico, mas sim no momento da reavaliação da vida, onde se questionam escolhas passadas e se planeja para o futuro. Fodeu. Então, gente, gostei de ler aqui as matérias, então vou ler outra. Eu achei uma aqui, psicólogo.com.br. É um texto da psicóloga Franciele Bortoli. Ela é psicóloga, CRP. Isso a gente não pode dar, né? Mas tá na internet. Ela que lute depois. O que é a crise dos 30? As crises dos 30. Ixi, deu uma assobiada, deve ter estourado a vida de vocês. Bem feito. Dos 30 anos é um termo que descreve o período de questionamento e reflexão que algumas pessoas enfrentam quando atingem a marca dos 30 anos de idade. Gente, eu tô lendo assim porque eu tô sem óculos, a tela do meu computador fica distante. Eu não sou analfabeta, eu estudei anos de letras, me respeita. Então, voltando ao texto. Embora não seja uma experiência universal, essa condição é frequentemente associada ao sentimento de pressão para alcançar certo marco sociais e pessoais. Eita, que letra difícil que ela botou no blog dela. E pessoais até essa idade. Mas é como eu vi no TikTok, que eu confio muito no TikTok, que eu sou jovem, né? E aí eu tenho TikTok. E aí lá eu ouvi uma menina falando assim: como é que você pode estar atrasado se a vida é sua? Entendeu? Também não, mas parece que eu tô atrasado. E a vida parece que nem pertence pra mim, porque é os outros que eu tá mandando ultimamente. É o psicólogo, é a psiquiatra. É eles que trocam meu remédio, é eles que mandam eu fazer minhas coisas. Então, até essa idade. Voltando ao texto. Além disso, muitas pessoas podem começar a questionar as suas escolhas passadas e a ponderar sobre o que desejam para o futuro, às vezes confrontando a expectativa conflitante de si mesma e da sociedade. Gente, eu ia dar uma militada aqui em cima, porque ó, eu comecei a ler aqui, ó. Além disso, muitas pessoas podem começar a questionar as suas escolhas. Ah, tá, mas e as escolhas das próprias pessoas? Eu achei que era alguém terceiro questionando as minhas escolhas, que eu ia dar um lacre aqui agora. Eu parei de militar tem uns 10 anos. Foi de lá pra cá que as coisas vêm dando ruim pra mim. Será que cobrança espiritual? Tem que ir no terreiro tirar uma carta, sei lá, um babado. Por fim, vale ressaltar que esse quadro psicológico é uma experiência complexa e individualizada, influenciada por uma variedade de fatores pessoais e sociais. Por que a crise acontece? Por uma série de razões, algumas das quais incluem. Gente, aqui tem uma lista gigantesca. Se vocês quiserem, depois vocês mandam um zap lá, um zap pra
Como que chama, menina? Me manda um babado lá na minha página do Instagram, que eu envio o link pra vocês. Mas é aqui tá na psicólogo.com.br. Então, gente, eu acho que mais do que falar sobre o podcast, eu acho que esse tempo deu pra vocês verem mais ou menos como que ele vai funcionar. Com certeza a gente vai falar sobre coisas mais sérias. Só que esse episódio eu queria que ele fosse um pouco mais contraído, sabe? Tipo, energia lá em cima. Energia bem lá em cima e eu aqui bem baixo. Entendeu? Mas eu acho que deu pra passar um pouquinho, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse episódio. Eu creio que ele vai ficar bem pequeno, porque eu vou ter que cortar ele bastante. Eu acho que pra passar lá na produtora vai ter que dar umas cortadas legal. Mas para o episódio de apresentação, eu acho que vai ficar num tempo legal. Gente, então eu acho que foi isso, né? Eu acho que não deu pra entender nada, mas é exatamente essa pegada do podcast. Não deu pra entender nada e tá tudo certo. Pra quê que a gente vai precisar entender alguma coisa, gente? Isso aqui é um lugar pra gente discutir assuntos bem aleatórios. Eu já falei que eu fiz um episódio falando sobre alienígenas. Ele vai sair, gente, pra vocês entenderem que isso aqui não é coisa de brincadeira, é uma coisa séria, entendeu? Porque alienígena é babado. Então, assim, basicamente é isso. Muitíssimo obrigado quem ficou até aqui. Até esse final totalmente surtada. Muitíssimo obrigado a cada um que tá aí. Vou ficando por aqui. Não sei encerrar isso aqui. Vou dar as redes. Instagram, @crise dos 30 aos 21. O 30 e o 21 é numeral. E no TikTok, @crise dos 30 ponto aos 21, porque eu não sei porque alguém tem esse babado lá. Será que foi eu que criei sem querer? Depois vou investigar. E as minhas redes pessoais Oi Flavi com 2L em todo lugar, toda rede. E é isso. Beijo, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até uma próxima. Eu vou postar esse babado depois em algum lugar aí pra vocês verem quando ele sair.